Olá pessoas, e aí, tudo em paz? Maravilha! Bom, nesse vídeo aqui a gente vai abrir uma nova vertente, uma nova via aqui nos tutoriais. A gente vai começar um mini curso de História da Música. Claro que a gente continua com aquela ideia das harmonias, dos acordes, dos intervalos, as coisas todas. Mas abrindo esse mini curso de História da Música, a gente também abre uma nova via da chamada apreciação musical. Então a gente vai começar a ouvir músicas, tá? E associar elementos que a gente está ouvindo ali a períodos da história da música, tá? A gente aqui usa muito a música ocidental como referência, então vai ser basicamente em cima disso que a gente vai lidar. E tem uma bibliografia que é bem interessante, tá? Eu uso, quando eu quero assim referências rápidas, eu uso esse cara aqui, que é o Dicionário Grove de Música, tá? Então isso aqui vai ser uma fonte importante de pesquisa aqui para mim, tá? E livros específicos sobre história da música. Esse cara aqui, que é o História da Música Ocidental, do Massan, tá? Tá aqui, ó, Brigitte Massan, Jean e Brigitte Massan. E esse cara aqui, que é o famoso Graut, História da Música Ocidental, Graut Palisca, tá? Então são livros importantes, olha o tamanho dos caras, são livros bem densos assim, por quê? Porque eles vão lidar com toda a música ocidental, né, com grande parte da música ocidental que se tem registro, vamos deixar claro isso, ou seja, onde as pessoas conseguiam escrever música e deixar registrado era basicamente o continente europeu, tá? Então é por conta disso que muito se fala da história da música ocidental, colocando a música europeia como eurocêntrica, né? A Europa está no centro do mundo, porque os caras desenvolveram escritas musicais. Aqui no continente americano, até então não se conhece, né, escritas musicais que sejam assim evidentes e vamos dizer assim significativas para esse estudo, pelo menos que eu conheça. No continente africano também não, e já para o continente asiático já se considera música oriental. Então a gente aqui do lado de cá não estuda muito, esses livros não fazem referência para isso, tá? Então basicamente o que a gente vai fazer? História da música ocidental. A gente vai abrir também, como eu falei, a via da apreciação musical, e para isso vai ser importante a gente ouvir música. E eu não vou ficar aqui no YouTube colocando música para ninguém ouvir. Eu vou criar playlists no Spotify, certo? Playlists de música barroca, playlists de música. Isso já existe, mas eu vou, né, criar essas playlists e vou fazer referências aqui nos vídeos, tá? Então, para você que quer acompanhar essas playlists mais de perto, se inscreva no canal do Telegram. O link está na descrição aqui desse vídeo, tá? Então corre lá e se inscreve, porque a partir dessa semana a gente começa a ouvir músicas e fazer referências a essas playlists. Aproveita e olha na descrição também. Os cursos estão com preços promocionais, isso é por tempo limitado, certo? E se inscreve no canal. E para começar, esse aqui é um vídeo introdutório. Para começar, a gente vai responder uma prova, né, uma questão de prova lá de Portugal que o Joel me mandou. Então, Joel, um abraço. Vamos responder mais uma questão aqui da prova que você me mandou. Então, deixa eu colocar aqui, ó. A prova é essa aqui, ó. E aí tem aqui, ó, situe cada compositor abaixo mencionado na época correspondente do seguinte quadro. E aí ele coloca aqui alguns compositores, certo? E coloca alguns períodos da música, né, importantes para a música ocidental. A gente vai falar também no nosso mini curso sobre a música da Grécia Antiga, que tem alguns fragmentos, né, de exemplos musicais, então a gente considera, esses livros aqui consideram isso aqui um período também, apesar da gente não ter assim uma possibilidade de colocar compositores específicos para isso, tá? Mas no nosso mini curso a gente vai acrescentar aqui a Grécia Antiga, então a gente tem aqui o período medieval, renascentista, barroco, clássico, romântico e do século XX.
Então hoje a gente, nesse vídeo aqui, a gente não vai ouvir, a gente vai simplesmente correlacionar, né, o compositor ao período. E o bacana é a gente perceber que a gente vai conseguir identificar características que são bastante claras, bastante evidentes em cada período desse, tá? Então vamos responder isso aqui, ó. A lista está aqui, certo? Eu coloquei aqui só para ficar mais fácil aqui para eu controlar. Então vou colocar aqui Schubert na música romântica. Schubert é considerado o primeiro compositor romântico. Beethoven é considerado a transição, né, do clássico para o romântico. E Schubert vem e fala, não, agora a música é assim. E aí depois estudaram e viram que era uma música já com características do período romântico. E tudo isso a gente vai abordar. Schütz, compositor alemão, tá? Que está aqui, ó, no período barroco, no início do barroco. Esse cara foi muito importante para a música alemã, junto com esse outro cara aqui. Esse cara aqui, claro, é o maior expoente, né, da música barroca, mas esse cara aqui está no primeiro período da música barroca. O período barroco vai basicamente de 1600 até 1750, quando morre Bach, e esse cara está aqui mais na primeira parte e esse aqui mais na segunda parte. Guilherme de Machaut, importante compositor medieval. Olivier Messiaen, importante compositor do século XX. Vou apagar isso aqui para ficar mais arrumadinho. Monteverdi também tem uma importância muito grande aqui, né? Foi um dos pioneiros assim da ópera, tá? A ópera surge aqui no período barroco, eu não tenho certeza se ele foi o primeiro compositor de ópera, mas um dos primeiros, Cláudio Monteverdi. Liszt, compositor aqui do período romântico, tá aqui. Franz Liszt. Josquin tá aqui na música renascentista, vamos botar aqui, Renascimento. Leonin também está aqui no medieval, cadê aqui? Vou botar esse cara aqui. E Haydn ficou aqui na música clássica. Fazendo um panorama geral aqui, o que acontece? A música medieval, ela tem uma característica que ela é basicamente monofônica. A gente vai para aquela época lá do cantochão, do canto gregoriano, né? Com uma melodia apenas. E quando começa a haver polifonia, ou seja, duas vozes, é uma polifonia muito primitiva, é uma polifonia de paralelismos. Então a gente começa a ter o organum paralelo, tá? Isso tudo a gente vai ouvir aqui nas playlists. Aí, com o desenvolvimento da polifonia, aí no período renascentista, o pessoal começa a experimentar muito a polifonia. E a gente chega assim ao ápice da polifonia, com polifonias de 30 vozes, 40 vozes, 50 vozes diferentes trabalhando ali ao mesmo tempo. Tem composições com polifonias de mais de 100 vozes, mas assim, são experimentações, né? O resultado é muito curioso. E é interessante a gente perceber essa polifonia exacerbada. Depois vem a música barroca e aí a gente começa a ter mais uma textura de melodia acompanhada, tá? Tanto que Bach, ele no período, na época em que ele viveu, ele era considerado um compositor ultrapassado. Por quê? Porque ele valorizava muito a polifonia, tinha muita polifonia na composição de Bach, e isso já era visto uma coisa fora de moda, démodé. Então, certo? Bach tem essa coisa. Bach é descoberto como um grande compositor 100 anos depois da morte dele, quando um cara, né, chamado Mendelssohn resolve colocar em prática a Paixão segundo São Mateus, que é uma obra fantástica. E aí as pessoas falam, nossa, quem é esse cara? E aí a coisa vai andar, né, assim para o lado de Bach crescer muito como compositor. Na música clássica a gente vai ter Haydn, Mozart, Beethoven, e aí a gente vai perceber alguns elementos. Aqui a gente começa a ter aquela ideia da orquestra,
né? E aqui na música clássica a forma fica muito evidente, a orquestra começa a crescer. Na música romântica ela cresce ainda mais, a harmonia fica mais densa, as dissonâncias começam a aparecer de forma mais evidente. E aqui no século XX as texturas mudam totalmente, a gente não tem mais aquela preocupação com a música tonal, o atonalismo, o serialismo, as coisas já começam a ficar, né, diferentes, a sonoridade diferente aqui. Isso é muito legal da gente ir estudando, tá? Então são coisas que a gente a partir de agora também vai fazer. Claro que a gente vai continuar com o nosso estudo dos acordes, dos intervalos, se é maior, se é menor, ouvir progressões harmônicas, afinal de contas, em tudo isso que eu falei, a gente também vai ouvir progressões harmônicas. Em alguns casos com menos informações, em outros casos com mais informações, em outros com mais dissonâncias sendo resolvidas, em outros com dissonâncias não sendo resolvidas, e é assim que a gente vai associando, né, e trabalhando a nossa apreciação musical. Beleza? Então é basicamente isso. Corre, se inscreve aí no canal do Telegram, que a partir dessa semana as playlists vão começar a aparecer lá, e eu sempre vou fazer referências às músicas das playlists aqui nos vídeos, tá? Então vai ser bem bacana. Aproveita, dá uma olhada aí nos cursos, né? Tem cursos aí com preços bem interessantes, certo? E se você não está inscrito ainda no canal, aqui no canal é tudo gratuito, tá? É um canal que existe há mais de 10 anos, desde 2010 eu faço vídeo, eu tenho muito material aí, e aqui sempre vai ser free. Beleza, moçada? Um forte abraço, até a próxima. Não para de ouvir, nem para de pensar. Vamos nessa. Valeu.